A paz de Deus, amados irmãos, continuando com a leitura bíblica, hoje em Êxodo 16, diz assim: Deus manda o maná. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor da terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção, para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colheram cada dia, do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmuremos contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou a Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda carne. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Dize-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um gomer por cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bicho e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um, conforme o que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor.
O que quiseres cozer no forno, cozei-o, e o que quiseres cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, porque isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra do Senhor que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegassem aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. Então, Deus começou a mandar lá o maná do céu, né? Que o povo estava murmurando, que não tinha comida. E Deus começou a sustentar eles, né? Mandava esse pão do céu e mandava também carne. E aí, o povo no 6º dia ganhava o pão em dobro para no 7º dia não sair para comer. Então, Deus pediu para eles, né, guardar o 7º dia, né? E isso foi até a vinda de Jesus, né? Que depois já Jesus falou, né, que meu pai trabalha até o dia de hoje, então no sábado é lícito fazer as coisas que Jesus fazia, né? Que era curar o povo, tanto que o povo de Israel lá se revoltava, né? Falava que Jesus não guardava o sábado, mas Jesus veio para cumprir toda a lei, né? Cumprir toda essa profecia, nos salvar, nos libertar, então já não precisava mais guardar, não precisa mais guardar o sábado. Era só antes, tá? Antes da vinda de Jesus. Continuando agora em Êxodo 17. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disseram: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, e o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E chamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá,
por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, né, o povo ali sempre murmurando, né? Apesar de todas as maravilhas lá que eles viram Deus fazer na vida deles, eles ficavam murmurando, mas Deus não desistia deles, né? Deus continuava ajudando lá esse povo, né? Por amor a Moisés também, né? Por amor a Abraão, a Isaac, pela promessa que o Senhor tinha feito, né? A Abraão, Isaac e Jacó. Ameleque peleja contra os israelitas. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Rafidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Ameleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente eis de riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, e chamou seu nome, o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. Então ali, né, Ameleque ataca lá o povo de Deus, mas o povo prevalece. Enquanto Moisés fica com a mão para cima, o povo ganha a guerra, né? E quando a mão de Moisés abaixava, o povo começava a perder. Mas aí Arão e Ur sustentaram a mão de Moisés, cada um segurou de um lado para que a mão dele ficasse para cima, para que o povo ganhasse, né? E aí ficou até de manhã e assim o Josué ganhou a guerra, né? E Deus disse lá que ia, né, extinguir lá a geração de Ameleque, né? Que ia, ele falou, riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus, né? Então, Deus lá também ficou contra Ameleque, né? Porque pelejou contra o povo dele. E assim, a gente termina aqui, né? Êxodo 17 e amanhã a gente continua em Êxodo 18. Deus abençoe a todos, continuem lendo a Bíblia, continue orando, jejuando e buscando ao Senhor, tá? Para que o inimigo não nos engane. Deus abençoe e até amanhã.